Celso, o ex-deputado federal Celso Panceira. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Rovai. Boa tarde, Dri. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre economia, sobre inovação. Boa tarde, Sinara. Estava ouvindo vocês aí falando um pouquinho também agora sobre as questões aí que envolvem o mundo machista. Celso, a vida é dura. Mas, Celso, você tem... Eu queria até que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar na FINEP, sobre a trajetória política, né? Você começou, se eu não me engano, foi na Convergência Socialista, Celso? Isso, quando eu saí do interior de Santa Catarina para morar em Porto Alegre, um dos meus objetivos era fazer militância de esquerda, ainda na tenra idade. E à época eu comecei a militar no movimento estudantil em Porto Alegre, depois fui convidado por diversas tendências do PT, à época eu me filiei ao PT em Porto Alegre, e acabei entrando na Convergência, depois a gente saiu para fundar o PSTU, fiquei no PSTU até, militando organicamente até 98, depois fiquei como periferia do PSTU, até quando eles decidiram lançar a candidatura do Zé Maria em 2002. Na época, junto com outras pessoas da Baixada Fluminense, a gente decidiu sair para fazer a campanha do Lula em 2002. Basicamente isso. Depois você foi para o PMDB e tal, foi ministro da Dilma, né, Celso? Aí eu fiquei no PSB eu fui convidado, o PSB tinha uma presença muito forte na minha cidade, que é Duque de Caxias, né, onde eu moro até hoje, na Baixada Fluminense. E o presidente estadual do PSB era o Alexandre Cardoso. Ele me convidou para ingressar no PSB e ajudar ele a organizar o partido no estado. Eu fui. E em 2013, nós somos expulsos do PSB em função do nosso apoio à Dilma, né? Pelo Eduardo Campos, né? O Eduardo Campos interviu no PSB aqui no estado há 3 dias do processo encerramento do processo de filiação aos partidos para concorrer em 2014. E eu já estava com uma pré-campanha de deputado na rua, né, pelo PSB. E daí, na época, nós não conseguimos fazer o giro para o PT, que era um grupo grande, nós não conseguimos... o PT me aceitava, mas não aceitava todo mundo do grupo. E aí nós filiamos, era um negócio que tinha que ser muito rápido, ao PMDB, concorri ao PMDB, me elegi deputado federal. Aí, quando veio a janela partidária em 2016 para mudança de partido, que eu ia mudar o partido por voltar ao PT em 2016, né, que eu tinha mandato, não podia sair, aí eu não pude sair, porque eu conversei com a presidente Dilma, perguntei para ela, falou, se você sair agora do MDB para o PT, aí que a gente vai ter todo mundo com impeachment, né? Então a gente precisa que você fique no MDB mais um tempo. Aí eu fui Então aí, quando abriu a outra janela partidária, para filiação em março de 18, me filiei ao PT. Voltei ao PT. E votou contra o impeachment da Dilma, né? Você era deputado na ocasião. Claro. Eu sempre votei no PT, eu só não votei no PT em 98. Eu votei fiz campanha para o Zé Maria de Almeida. Zé Maria. Mas todas as outras campanhas, sempre fiz campanha Eu votei no Lula em todas, menos 98. Na Dilma 2 vezes, no Haddad 1 vez. E agora, de novo, o prazer de votar no Lula. E agora você está na FINEP, que estava sucateada, né? Eu queria que você explicasse. Eu acho que nossa audiência, muita gente nem sabe direito o que é a FINEP, o que faz, quais os objetivos, e o que se tornou no governo Bolsonaro e qual é agora o seu projeto, né, de redirecionamento dela para uma agência de tecnologia na lógica do desenvolvimento, que é o que me parece que você está tentando construir, né? Então, a FINEP, ela era um fundo, né, foi criado nos anos 60, ainda pela ditadura, porque o Brasil não tinha um local para fazer grandes projetos nacionais. Então, ela foi criada como um fundo e tudo que ela chama financiadora de estudos e projetos. Então, por exemplo, o projeto executivo da Ponte Rio-Niterói foi feito por técnicos da FINEP. Grandes projetos da ditadura foram feitos aqui. Depois, nos anos 70, ela passou a ser, de fato, um fundo, funcionar como uma agência.
e administrar um fundo chamado FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Depois, nos anos 80, ela praticamente sumiu, porque na crise da inflação, no final da ditadura, ela praticamente sumiu. Depois, no final dos anos 80, quando já o governo Sarney criou o MCTI, a FINEP começou a ter uma revigorada pequena, já como uma agência de fomento um pouquinho melhor, mas o grande salto que ela deu, ela teve 3 grandes saltos, assim, né? Em 97, foram criados os fundos setoriais, que é o que forma o FNDCT atualmente. São 13 CIDs, 13 grandes CIDs, de 13 setores da economia, como aeronáutica, informática, agricultura, petróleo, e que cada vez que você compra um produto desses, uma pequena parcela vai para esse fundo. Mas ele era muito pequeno. Depois o Lula deu uma vitaminada nesse fundo em 2007, ele ficou um fundo bem vigoroso e veio num crescente de investimento até o impeachment. Aí depois do impeachment deu uma queda vertiginosa no orçamento, na execução orçamentária, porque esses recursos do fundo eram contingenciados e não usados na ciência. Aí durante a pandemia, nós aprovamos um projeto, fizemos uma mobilização enorme no Congresso Nacional e aprovamos um projeto mudando um pouquinho o FNDCT. Obviamente a gente venceu contra o governo, os filhos do Bolsonaro votaram contra o projeto, lei, etc. E aí o projeto foi aprovado na Câmara e no Senado foi aprovado em dezembro de 2020. Aí em janeiro de 2021, o Bolsonaro vetou o projeto, uma parte significativa do projeto. Aí em abril de 2021 a gente conseguiu derrubar os vetos, né, do projeto. E aí agora no governo Lula, finalmente a nova lei do FNDCT está sendo aplicada toda a sua extensão. O que significa isso? Esse ano o fundo vai arrecadar em torno de 10 bilhões de reais, né? E o ano que vem ele vai arrecadar em torno de 12 bilhões de reais. Isso é um volume de recursos que a ciência brasileira nunca teve, né? Assim, grosso modo, como as pessoas conhecem o BNDES, não conhecem o FINEP, diz assim, nós somos o BNDES da ciência, né? Então, ela é uma agência muito sólida, tem 540 funcionários concursados, a sede dela é aqui, eu estou agora aqui, eu tive que fechar as cortinas, o lugar é muito bonito, por causa da claridade, na praia do Flamengo 200, né? Eu estou aqui na sede da FINEP, no 24º andar, e nós temos 5 escritórios regionais, São Paulo, Florianópolis, Recife, Belém e Brasília. Uma parte dos nossos recursos vai para investimento a fundo perdido, que chama, vão para as universidades através de editais, sem retorno, e para empresas. E uma parte a gente usa para emprestar para empresas que têm projetos de inovação. O Lula, a partir na transição, a gente fez algumas propostas para o Lula implementar, né, aqui na FINEP, e ele topou as 3 principais propostas. Uma delas é mudar a taxa de juros da FINEP. Então, hoje em dia, a FINEP empresta recursos a 2% ao ano, né? Então, é um dinheiro muito barato, né, que nesse momento de juros altos, para empresas que querem inovar seus processos, seus produtos, suas gestões, né? Então, nós já recebemos esse ano 8 bilhões de reais de propostas, de projetos, de empresas, já aprovamos quase 6 e já desembolsamos 4 bilhões de reais, dos quais 400 e tantas empresas, microempresas, né? 480 microempresas tomaram recursos com a gente e 60 e poucas empresas de maior porte, né? A gente tem alguns critérios para exigir, para aprovar o projeto. Tem que ter criação de emprego para doutores, pós-doutores, mestres, geralmente vinculados a alguma instituição pública superior de ensino, né? E tem a parte que é digital, que não tem retorno, que a gente investe
e infraestrutura de universidades, que também já aprovamos aí em torno de 4 bilhões de reais de projetos e já pagamos quase 3. Né? Então nós vamos executar esse ano aí 10 a 11 milhões de reais, todos na área de ciência e de inovação. Celso, é uma empresa bem parruda, ela é muito forte. Celso, o presidente Lula tem falado bastante sobre reindustrialização do país e com o foco na produção da questão energética, da transição energética, né? Que o Brasil vai se tornar imbatível, que o Brasil é imbatível nesse setor. Que tipo de empresas podem surgir nesse ramo para confirmar o que o Lula fala sobre isso, né? Exportação de H2 verde, todo esse tema da transição energética. Então, o Brasil tem um sistema científico muito sólido, Sinara. Você tem uma ideia, 2,5% da produção científica do mundo é brasileira. Né? Nós éramos a 13ª nação em produção de ciência, de patentes e artigos, caímos para a 14ª, mas a gente deve recuperar a posição, subir para a 11ª, por aí em breve. Né? Então, o Brasil é um país que tem uma infraestrutura científica muito boa, notadamente depois dos governos Lula e Dilma. Né? Foram aprovadas uma série de leis na área de inovação, meio ambiente, ciência, que mudaram a cara da ciência brasileira. Né? E nós temos produção de conhecimentos muito sólido. Qual é a nossa grande dificuldade? É transpor da universidade para o setor produtivo. Né? Então, nós somos o 49º país em inovação. Então, tem uma diferença. Nós somos a 11ª economia, seremos a 9ª economia do mundo, a 14ª nação em produção científica, produzimos 2,5% da ciência do mundo, mas somos o 49º lugar quando a gente fala em inovação. O que é inovação? É você pegar a produção de ciência e botar no mundo real, transformar aquilo em economia, em bem-estar social. O que é o programa do Lula? Assim? É um programa para vencer esse gap entre a ciência e a inovação. Né? E por que isso é importante? Porque nós temos que criar as condições para que os pesquisadores nossos tenham emprego nas empresas, criem empresas, se associem a empresas e consigam levar o seu conhecimento para o mundo real. E aí o conceito é neoindustrialização. Qual é o conceito de neoindustrialização? É reindustrializar o Brasil sob novas marcas, novos conceitos, novas bases. Quais são essas novas bases? Eu vou citar as 3 mais importantes. Primeiro, sustentabilidade ambiental. Nós consideramos como fundamental critério para tomar financiamento com a FINEP ou do BNDES nesse projeto a juros baixos que leve em consideração sustentabilidade ambiental. Segundo, equidade social, equidade de gênero, equidade de raça. E terceiro, salários justos, empregos justos. Então, por isso que ela é uma neoindustrialização, porque ela quer reindustrializar o Brasil sob novas bases. Né? Então, grosso modo, são os eixos que o Brasil, que definem esse programa do Lula, que a gente está atuando fortemente. Né? E com juros baixos, e, enfim, buscando melhorar a economia do Brasil. Nesse contexto, o Brasil tem uma produção de energia limpa como em nenhum outro lugar no mundo, e capacidade para a produção de ciência e inovação a partir daí. Por que é tão importante a gente apostar nas novas energias? Porque quando você pesquisa uma linha, você transborda para outras linhas. Eu vou citar um caso aqui bem concreto. O Teflon, que a gente usa em casa, ele é um subproduto dos foguetes que iam para a Lua. Certo? Precisava criar um tipo de liga para colocar nos metais que faziam o encapsulamento dos computadores nos anos 60, aqueles computadores antigos que iam para a Lua. E surgiu o Teflon. Né? Então, quando você pesquisa uma tecnologia central, ele transborda muita coisa. Então, quando você pensa em produzir um etanol, ele transborda alimentos, rações, remédios,
fertilizantes naturais, bebidas, né? Ou seja, quando você está numa linha de produtos de pesquisa, e você vai descobrindo outras situações que surgem dali. Então, você tem como criar uma nova economia que atenda às necessidades de um país injusto como o nosso e reduza as desigualdades sociais a partir de uma preocupação central, que é tornar o Brasil uma referência em economia limpa, né? Então, o que a gente fala, uma linha de pesquisa muitas vezes transborda outras inovações. E o Lula, corretamente, pegou esse eixo, né, que o mundo olha para o Brasil para isso, e o Brasil tem uma base já instalada para isso, como para criar uma nova economia aqui. E, obviamente, cuidando de questões de gêneros, questão de raça e de salário, num contexto de produzir um país menos desigual. Muito bem. Tem um superchat aqui do Luiz Gonzaga, ele diz: daqui do LNCC em Petrópolis, saudamos a entrevista do Celso, explicando para um público mais amplo a importância da FINEP. E aí eu queria perguntar como o senhor assume aí, depois desses 4 anos de ataques, né, à ciência, feito pelo bolsonarismo, às universidades, como que tem sido o trabalho de comunicar também a importância, né, da ciência para o Brasil e das universidades, né? Então, eu saudar o pessoal da LNCC aqui em Petrópolis, pertinho daqui, eles têm o supercomputador Santos Dumont, comprado no tempo da presidente Dilma, instalado no tempo que eu estive no Ministério. Ah, né? Verdade. Isso aí. O acelerador, não era? Não, é um supercomputador, é o Santos Dumont. O acelerador fica lá em Campinas, também é do nosso tempo. Foi inaugurado depois, mas é do nosso tempo. Mas, enfim, o que nós estamos fazendo assim, para explicar? Nós definimos 10 linhas de ação do ponto de vista do financiamento para as universidades e os centros de pesquisa do Brasil. Um deles é chamado CTI Infra, recuperação da infraestrutura científica brasileira, ou seja, investimento pesado, conclusão de prédios, recuperação de equipamentos que foram abandonados. Foram 6 anos sem investimento nenhum, com muito, uma carestia enorme. Então, a primeira linha nossa é recuperação e expansão da infraestrutura científica brasileira. A segunda, mais inovação, nessa linha que eu falei para vocês, de tirar o desenvolvimento científico brasileiro, botar e gerar bens, produtos e serviços que criem bem-estar e riqueza e emprego no país. E aí depois tem outras linhas que a gente vai atuar também fortemente. Por exemplo, uma delas é repatriar parte dos cérebros que nós perdemos nesse período. Nós teremos programas específicos para trazer essas pessoas de volta ao Brasil, vinculados a empresas e à instituição de ensino, através de bolsas, geração de empregos, financiamento de linha de pesquisa, etc. A outra é a recuperação dos acervos nacionais, as nossas bibliotecas que foram abandonadas, que precisam de investimento pesado, a recuperação dessa infraestrutura que ficou muito largada. A outra é uma linha de financiamento para desenvolver equipamentos e produtos para a agricultura familiar. A agricultura familiar no Brasil ela gera 70% dos empregos na agricultura, né, no agronegócio, vamos dizer assim. Mas ela é muito pouco industrializada, muito pouco mecanizada, né? Então, nós estamos junto com o MDA, com a equipe do Paulo Teixeira, o pessoal do MST, etc. Estamos bastante avançados já, vamos lançar agora 2 editais para desenvolver equipamentos, né, pequenos tratores, pequenas máquinas voltadas à agricultura familiar e também bioinsumos, né, sementes e adubos orgânicos para a produção familiar. Então, essa é uma outra linha que nós vamos atuar bastante, né, com bastante atuação. Temos uma linha também muito dedicada à região amazônica, né, com forte linha de fomento nessa área. A previsão do governo Lula é investir só na área de ciência e inovação 3,5 bilhões de reais nessa área, né? Então, estamos investindo bastante nessa área, né? Por outro lado, nós estamos também andando bastante pelo país, né, conversando com o ecossistema, animando as pessoas, vendo os projetos, olhando as debilidades, conhecendo os problemas,
de uma forma bastante intensa, né? Para a semana, por exemplo, eu saio hoje à noite do Rio, vou para Fortaleza, de lá vou para Brasília, de Brasília vou para Belém, e de Belém vou para São Paulo. Isso tudo essa semana. Tudo isso para a gente falar com o empresariado, falar com os pesquisadores, visitar as universidades, ver como é que está a situação, ter uma ideia mais real, de fato, dos problemas, e a gente ajustar ao máximo a nossa política de forma que esses 4 anos agora sejam intensos, mas de bastante resultado para a ciência brasileira. Muito bem. Celso, eu queria perguntar uma coisa. Na área de mídia, vocês têm projetos nessa área de inovação, na área de plataformas do Brasil entrar? Porque, assim, você pega hoje nossa comunicação pela internet está toda concentrada nos grandes players globais, né? Não é assim na China, não é assim em outros países. Isso me parece fazer bastante diferença. É uma das preocupações da FINEP? É grande, né? A gente começa agora a se preocupar um pouquinho com a comunicação quântica, né? Que são novos parâmetros de transmissão de informação. Existem algumas ideias aqui que a gente pretende desenvolver, né? Na área de semicondutores, é uma área que a gente pretende investir bastante, e tem algumas conversas que a gente pretende avançar nos próximos meses para criar um sistema de GPS nacional, né? VPNs nacionais, que é muito importante, né? E nesse sentido de dar mais segurança para a nossa informática, para a nossa transmissão de dados, que nos garanta algum nível maior de soberania nessa área. Não é fácil, né? Eu espero que a gente consiga em breve também, com o Paulo Pimenta e a equipe dele, ver se a gente trabalha alguns editais de pesquisa na área de combate a fake news, que é um problema seríssimo, né? Que a gente tem que achar linhas de atuação nessa área e criar tecnologias nacionais para isso, e com certeza chegaremos a isso, né? Mas nesse momento, Rovai, que nós estamos fazendo fortemente, investindo na rede pública de transmissão de informação, transmissão de dados, né? Existe uma rede de fibra ótica que abastece as nossas universidades, nossos centros de pesquisa, através da RNP, né? Então nós estamos com um programa forte com a RNP para a gente atualizar a nossa infraestrutura de comunicação nesse sistema. Essa é a nossa primeira ação, dar mais segurança e mais vamos dizer, solidez, né, e estabilidade para o nosso sistema de transmissão de dados. E, por outro lado, junto com o BNDES e o Ministério de Comunicações, um programa grande para fazer a última milha das escolas públicas, né? Nós temos algumas centenas de milhares de escolas públicas sem acesso regular à internet. Então, esse é o nosso primeiro eixo agora, né? De fazer. Agora, a gente já começa a conversar, e está andando bem, em ter um programa focado na inovação em favelas, né? Para a gente pegar essa juventude preta, de periferia, inteligente, e trazê-las para dentro de um sistema de inovação com foco mais no social, né? Organizando as economias das favelas através de iniciativas do governo, iniciativas públicas, né? Que nós achamos que é muito importante, dando mais estabilidade para esse sistema. Hoje em dia as pessoas querem ser empreendedoras e vão dirigir para o Uber ou para o iFood, né? Nós queremos que essas pessoas de fato sejam empreendedoras e criem ideias e vivam dessas ideias e dessa criatividade delas de uma forma mais decente, mais justa, né? Mais equânime. E para isso nós temos que colocar um pouquinho de ciência e inovação na periferia do Brasil. Então esse é um programa que a gente está conversando bastante com a equipe do BNDES, com o pessoal do Ministério das Cidades, com outros ministérios, como da Justiça, etc., para ver se ano que vem a gente lança um grande programa para inovação na favela, para envolver inserir essa juventude no mercado de trabalho mais qualificado e que paga salários melhores, né?
essas são as linhas que a gente atua nessa área. Muito bem, eu queria agradecer ao Celso Panzera pela entrevista. Só tem um superchat aqui, Rovai. A Márcia Lima, ela fale sobre o projeto Sirius e sua importância no mundo. Muito bem. Vamos falar do Sirius. O Sirius é uma linha de luz, né? Um feixe de luz que permite uma sofisticação enorme da pesquisa na ciência brasileira. E é um projeto totalmente nacional, totalmente construído no Brasil, toda a tecnologia, tudo que existe lá dentro, quase 100% é brasileiro, né? E funciona lá em Campinas, já está funcionando, mas um projeto de conclusão no CNP em Campinas, tende a se tornar uma referência mundial em pesquisa de alta qualidade, de alta definição, e agora nós estamos... o Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP é parte do processo, e está no PAC, construir agregado ao Sirius um laboratório NB4. O que é um NB4? É um laboratório de nível de segurança 4, que permitirá ao Brasil fazer pesquisas profundas e com muita segurança na área de vírus. O Brasil tem muita produção de pesquisa na área de combate às viroses, esses riscos que nós temos iminentes aí, como foi a Covid. Então, agregando ao Sirius esse laboratório NB4, o Brasil terá, no hemisfério sul, com certeza, o maior complexo, mais seguro e mais sofisticado de pesquisa na área com segurança, tanto para a área de defesa quanto para a área de saúde, né? É um grande investimento. Começou ainda no governo Lula, avançou muito no governo da Dilma, foi inaugurado no governo anterior, infelizmente, mas todo o processo foi nosso, e agora ele será concluído durante o governo Lula e ampliado para a área de uma estrutura de segurança de nível 4, para dar maior segurança aos nossos pesquisadores e coloca o Brasil num eixo de pesquisa altamente sofisticado, tanto para a área de saúde quanto para a área de segurança, né? E também para a área de produção de alimentos. Muito bem. Brida, Lorena. Estou pedindo o recorte aqui, não se preocupe que vai ter, tá? Teremos recorte sim nessa entrevista com o Celso. Vamos dizer, Celso, muito obrigado, te agradeço aí pela atenção. E nos avise sempre que tiver lançamentos, projetos em andamento que sejam de interesse público, para poder voltar aqui ao canal da Fórum, Celso. Quem sabe em breve também lá no programão da Senar. Tem vários comentários. A Maria José diz: precisamos de mais entrevistas como esta para mostrando o avanço da tecnologia neste governo. Parabéns. Tem vários comentários muito positivos daqui da fala. Eu só quero dizer a vocês assim, que há muito complexo de vira-lata no país, né? Mas na área de ciência, realmente nós somos relevantes na produção de conhecimento. Se tivéssemos dado continuidade a todo aquele processo, Ciência Sem Fronteira, não tivesse interrompido, o Brasil hoje seria ainda mais relevante, né? Mas, assim, dá tempo de recuperar, a ciência voltou, estamos trabalhando bastante, e o Brasil tem que se firmar como um país também na área de produção científica. E o Lula está correto, o Lula e o Haddad. É na área do verde, hidrogênio verde, novas energias, em que está o eixo do desenvolvimento. Aliás, Celso, só para terminar aqui, gente, eu acho que o governo não aproveita bem, tá? Sugestão, a questão do álcool, porque muito antes do mundo falar em combustível não fóssil, o Brasil já tinha o etanol. Aliás, eu tenho abastecido direto com etanol, até comentei com o pessoal lá no Brocol, que eu tenho abastecido direto com etanol, que está super competitivo em relação à gasolina, e é uma energia limpa que existe desde 1978. Imaginem o vanguardismo do Brasil nisso. Eu acho que o vanguardismo do Brasil no etanol devia ser mais valorizado, sabe? Tu sabe, Sinara, eu vou estender mais um minutinho. O etanol é um orgulho nacional, né? E ele é o futuro mesmo. Por exemplo, citar uma grande montadora que estive recentemente conversando com os...
eles no Brasil não vão construir carro elétrico, eles vão construir carro híbrido etanol. A partir da combustão do etanol, eles vão gerar energia no próprio carro, porque é uma tecnologia nossa, funciona bem, é limpo. E a USP está desenvolvendo uma linha de pesquisa interessantíssima, que é produzir no próprio veículo, a partir do etanol, a eletrólise para gerar o hidrogênio. E está muito bem avançado isso aí. E é tudo nosso, né? Então, isso é uma área muito boa. Então, essa área que a gente atua, que é uma alegria para mim estar aqui na FINEP, ter sido convidado pelo Lula e pela ministra Luciana por estar aqui, é uma área que o Brasil vai muito bem, tem que se orgulhar e tem muito que oferecer ao mundo. É isso aí. Muito bem. Obrigado, Celso. Grande abraço, amigo. Obrigado, obrigado pela oportunidade.